O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, reuniu-se uma grande multidão e de todas as cidades iam ter com Jesus. Então ele contou esta parábola. O semeador saiu para semear sua semente. Enquanto semeava, uma parte caiu à beira do caminho. Foi pisada e os pássaros do céu a comeram. Outra parte caiu sobre pedras, brotou e secou porque não havia umidade. Outra parte caiu no meio de espinhos e os espinhos cresceram juntos e a sufocaram. Outra parte caiu em terra boa, brotou e deu fruto 100 por 1. Dizendo isso, Jesus exclamou: quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Os discípulos lhe perguntaram o significado dessa parábola. Jesus respondeu: a vós foi dado conhecer os mistérios do reino de Deus, mas aos outros só por meio de parábolas, para que olhando não vejam e ouvindo não compreendam. A parábola quer dizer o seguinte: a semente é a palavra de Deus. Os que estão à beira do caminho são aqueles que ouviram, mas depois vem o diabo e tira a palavra do coração deles, para que não acreditem e não se salvem. Os que estão sobre a pedra são aqueles que, ouvindo, acolhem a palavra com alegria, mas eles não têm raiz. Por um momento acreditam, mas na hora da tentação voltam atrás. Aquilo que caiu entre os espinhos são os que ouvem, mas com o passar do tempo são sufocados pelas preocupações, pela riqueza e pelos prazeres da vida e não chegam a amadurecer. E o que caiu em terra boa são aqueles que, ouvindo com um coração bom e generoso, conservam a palavra e dão fruto na perseverança. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus irmãos e minhas irmãs, hoje a igreja celebra esse grande bispo e doutor da igreja, São Roberto Bellarmino. Ele nasceu ali no século XVI, em Montepulciano, na Toscana, na Itália. Ele era jesuíta. E foi ordenado sacerdote lá na cidade de Roma. Ele não foi um mártir, mas São Roberto Bellarmino, ele sustentou célebres disputas em defesa da fé católica. Ele ensinou teologia no Colégio Romano. Antigamente existia essa questão, onde os católicos eles eram empenhados mesmo em defender a fé católica. Eram chamados os padres apologistas. Existia no coração dele
um desejo muito grande de que os católicos não perdessem a sua alma, não abandonassem a fé. Vamos dar um exemplo: o protestantismo, quando surgiu. Quantos católicos abandonavam o catolicismo para se tornar protestante? E aí Deus, ele foi suscitando grandes homens e grandes mulheres que com oração, com dedicação e com empenho, eles entravam em disputa com aqueles que já não acreditavam em Deus ou não seguiam mais o ensinamento da Igreja Católica. Então eles se empenhavam em disputar mesmo, mostrar para o outro que eles estavam errados. São Roberto Bellarmino, ele entrou nessas disputas, defendendo a igreja, não permitindo que os católicos se deixassem se levar por heresia, porque dentro do coração de São Roberto Bellarmino estava o desejo de que as pessoas não perdessem a alma. É nesse sentido que é importante na Igreja Católica a recuperação desses homens e dessas mulheres empenhados nesta defesa, os apologistas. Que no dia de hoje Deus conceda a todos nós a graça de que surjam dentro da igreja, nesses tempos difíceis que nós estamos, pessoas cheias do Espírito Santo, que amam a Igreja Católica, que amam as Sagradas Escrituras, que desejam sim que as almas não se percam e por amor a Deus possam defender a fé católica. Não dá, meus irmãos, para nós vivermos hoje, nesses tempos difíceis, simplesmente dizendo que está tudo bem, que está todo mundo salvo, que toda religião salva, sim, que cada um pode criar os seus deuses e não tem problema, porque toda religião leva para o céu e todos os deuses também, e que precisamos todo mundo nos unir, porque nós somos todos irmãos, então não dá para levar o evangelho, deixa cada um viver a religião como quiser. Não, meus irmãos, não dá. Aqui não estou falando de simplesmente pessoas que fazem isso por orgulho. Não é por orgulho, é por amor à igreja, é por amor a Jesus Cristo, é por amor a cada pessoa para que elas possam se salvar e não se perder. Que São Bernardo, São Roberto Bellarmino interceda por todos nós. E é por isso que hoje nós estamos ouvindo o Evangelho de São Lucas, capítulo 8, do versículo 4 até o 15º, onde Jesus conta as parábolas. Nós ouvimos há um tempo atrás as parábolas sendo contadas por São Mateus. Agora nós estamos ouvindo por São Lucas. E São Lucas, da mesma forma como aconteceu com Mateus, depois que Jesus contou, os discípulos chamam Jesus e pedem para ele que ele possa traduzir melhor, porque eles não tinham entendido o que Jesus havia falado. E nós vimos que Jesus depois traduziu, esmiuçou cada situação
aonde aquelas sementes haviam caído, sabendo que o semeador é Jesus. Ele é que produz, ele é que lança essa semente na terra e nós é que devemos acolher essa semente, essa palavra, como nós sacerdotes, quando celebramos a missa, nós falamos palavra da salvação. Ou seja, é Deus quem fala. E quando Deus fala, deve produzir salvação dentro de nós. Porque foi para isso que nosso Senhor veio. Ele veio se entregar na cruz, morrendo e dando a vida por nós, mas para acontecer o efeito desta salvação, é preciso que nós saiamos da ignorância. E como é que nós saímos da ignorância? Ouvindo nosso Senhor, que nos diz, é por aqui que vocês devem ir. É nosso Senhor que vai falando do reino dos céus, que a nossa vida aqui na terra, ela é passageira. É nosso Senhor que vai dizendo que nós devemos abandonar o pecado. É nosso Senhor que vai falando para nós que precisamos perseverar. É nosso Senhor que, através da sua palavra, Ele nos ensina que existe somente uma igreja, não existe várias igrejas. É nosso Senhor que vai falando que precisamos abandonar as religiões pagãs. E na medida que nós vamos ouvindo tudo isso, essa palavra que entra pelo ouvido e vai para o coração, ela produz o fruto. E que fruto é esse? O fruto de conversão, de mudança de vida. Não adianta querer forçar a conversão do outro. Ela precisa ser munida de muita força de Deus, para que Deus possa produzir conversão no coração do outro. E aí, quando se ouve a palavra de Deus, essas questões hoje de ideologia de gênero, as pessoas passam a compreender que não é por aí. Aqueles que vivem num casamento errado, eles resolvem a questão do matrimônio, porque é Deus quem suscita, é Deus que muda o coração da pessoa. Aqueles que vivem numa vida de corrupção, eles passam a viver uma vida de honestidade. Aqueles que vivem numa vida de vícios, eles abandonam os vícios. É isso que a palavra semeada do nosso coração, ela deve produzir frutos de conversão, frutos de mudança de vida, frutos de santidade. Então, diante da explicação que Jesus nos deu, eu queria que no dia de hoje você pudesse meditar no que Jesus está falando. Eu vou reler de novo e, na medida que eu vou lendo, abra o coração para entender o que Jesus diz. A primeira situação é essa. Os que estão à beira do caminho são aqueles que ouviram, mas depois vem o diabo e tira a palavra do coração deles. Então, o demônio vem e ele consegue mudar o que Deus falou, ele consegue enganar,
Foi o que ele fez com Eva. E depois Eva fez com que Adão entrasse na onda dela. O demônio tira. Ele tira através da mentira. Observe você que tem ouvido a palavra de Deus. Você está permitindo que o diabo tire de você? Será que você está naquela situação de que você está olhando o mundo e está achando que é melhor lá fora? Não deixe o diabo tirar a palavra do coração. Ela precisa produzir salvação e o diabo, ele quer tirar. A segunda situação são os que estão sobre a pedra, que são aqueles que ouvindo acolhem com alegria, com entusiasmo. Você já viu aquelas pessoas que dizem, agora sim, agora encontrei a verdade, não vou abandonar não, e todo mundo fica ali animado. Aí Jesus está dizendo, mas não tem raiz, não tem doutrina. A pessoa não estudou a fé católica. Ela está apenas naquela empolgação. Aquelas pessoas que vão no encontro e já voltam de lá dizendo, como eu acabei de dizer, agora eu sou de Jesus. Mas ela não estudou a doutrina da igreja. Ela não permitiu que essa palavra entrasse e levasse aquele tempo necessário para que ela pudesse criar raízes. E por um momento acredita, mas na hora da tentação volta atrás. Vou dar um exemplo claro para você. Aquele que vive lá no mundo das drogas, está no vício da droga e de repente ele diz, agora eu não vou usar mais essa droga, acabou, agora é Jesus na minha vida e tal. Aí passa um momento, surge alguma questão, aí de repente a pessoa está lá fumando de novo, injetando droga no corpo. Então Jesus está dizendo, cuidado. Levam ele facilmente. Um outro exemplo, né? Porque eu estou falando para os católicos, isso precisa ficar bem claro. Estou falando para os católicos. A pessoa ela muda de vida hoje, diz que ela é de Deus. Acontece um problema na família, alguém morre. Aí vem os espíritas e começam a dizer, olha, nós temos como fazer com que você fale com o seu avô, sua avó, sabe lá quem. E a pessoa, por ela não ter uma doutrina sólida, ela ainda não sabe que o espiritismo, ele não se une à Igreja Católica de maneira nenhuma. Eles não acreditam na divindade de Jesus. Eles pregam a reencarnação e nós falamos da ressurreição. Eles falam que é possível invocar os espíritos e conversar com esses espíritos. Aí fala que os espíritos desencarnados que estão voando por aí, as pessoas que entram, esses espíritos que entram no corpo de um animal, e é assim que vai se obtendo a salvação, dizendo que a pessoa se salva apenas pela caridade, não pelo sangue, não por Jesus Cristo que nos salvou. Então, a pessoa ela não tem essa doutrina, de repente ela está lá. Ela abandona a Igreja Católica,
acha aquelas palavras bonitas que o pessoal fala e de repente está lá invocando os mortos e tudo mais, porque não tem doutrina, não tem raiz. A pessoa ela precisa perseverar em Deus. E para que a doutrina entre, é preciso empenho, dedicação, estudo, comparação, isso com aquilo, para que haja um entendimento maior. Então, esses são aqueles que não têm raiz. Por um momento, dizem que é de Deus e de repente já mudou de vida. Estejamos atentos, você que é católico. Hoje tem surgido tantas seitas por aí e eles vão bater na porta da nossa casa. A primeira coisa, quando essas pessoas batem na porta da nossa casa, é perguntar: você é católico? Não, se não é católico, você queria o quê? Aqui é um cafezinho, sim. Não tem discussão, meus irmãos. Não se enverede, porque você, de repente, não tem uma doutrina sólida. Eles vão conseguir pegar em algumas coisas que a igreja já mostrou, já falou como é que é. E a pessoa, infelizmente, por ela não saber, como eu estou dizendo, ela acaba se deixando levar. Não discutam. É católico, sim. Você é católico da igreja católica, apostólica, romana? Sim, tá bom, aí tem conversa. Se não é, com toda educação, olha, não me confunda, eu não quero ouvir e deixa para lá. Você entendeu? Então, há aqueles que a semente ela caiu nos espinhos. E Jesus está dizendo, são aqueles que, com o passar do tempo, são sufocados pelas preocupações, pelas riquezas e prazeres dessa vida e não chegam a amadurecer. Eu vou explicar para você. Tem aqueles que dizem que se converteram, mas eles se converteram numa linha de prosperidade, é a chamada teologia da prosperidade. Em que consiste isso? A pessoa agora, ela diz que ela mudou de vida e agora é só ela se ajoelhar e dizer para Jesus: me dê isso, me dê aquilo. E muitas vezes Deus vai nos provando e ela ainda não entendeu que Deus vai sempre ouvir as nossas preces. Não tem prece nossa que façamos que Deus não ouça. Deus ouve, mas é Deus quem diz se vai dar ou não isso ou aquilo que se está pedindo. Porque se não servir para a nossa salvação, Deus não vai nos dar. Aí a pessoa ouve, fica ali naquele vitimismo, porque antes ela pedia as coisas e Deus dava, e agora Deus não me ouve mais. Aí o demônio entra, né, para dizer que, tá vendo, Deus não ama você, ou senão ele vai tentar dizendo que Deus não existe, vai começar a dizer que toda aquela experiência que você teve foi uma coisa da sua cabeça. Aí a pessoa abandona. Porque na cabeça dela, Deus está ali para resolver todos os problemas materiais. E Deus, ele quer nos salvar. Ele veio nos dar salvação. E elas abandonam, como Jesus está dizendo. Porque não chega ao amadurecimento. Aí tem aqueles também que levava uma vida de prazer, tanto o prazer na área da sexualidade, como o prazer de ter coisas, o prazer da bebida, todo tipo de prazer. Aí, quando ela se encontra com Deus, quando ela se encontra com Jesus, no início ela está empolgada, mas de repente ela começa a
a olhar e ver, mas agora eu não faço mais isso, eu não faço mais aquilo. Aí o demônio manda os secretários e começa a dizer que agora você já não é dos nossos, você agora já não tem mais aquela alegria, né? Aquela alegria da mundanidade. E como a pessoa não está ainda com essa fé perseverante, essa vida com Deus, ela acaba abandonando também e volta aos prazeres. Quantas pessoas que você conhece, que eu conheço também. Eu abro um parêntese aqui, eu não estou dizendo para nós nos compararmos com eles e acharmos que nós somos melhores do que eles, porque isso pode acontecer conosco. Fecho o parêntese, voltando ao que eu estava dizendo, e eles, essas pessoas que estavam com Deus, agora voltou para a vida mundana e não querem saber. A carta aos Hebreus diz que aqueles que foram iluminados pelo Espírito Santo e abandonaram aquela experiência dificilmente voltará. Então nós precisamos entender que a nossa vida não está baseada nesse tipo de prazer. A verdadeira alegria vem de Deus. E nós não buscamos uma alegria passageira, nós buscamos a alegria eterna. E para isso, essa alegria eterna que é no céu, ela vai gerar dentro de nós muita renúncia. Ninguém pense que o seguimento de Jesus vai passar sem renúncia, não. É preciso renunciar, é preciso banir da nossa vida tudo aquilo que não fala de Deus. E ali numa luta, diariamente. Mas não, a pessoa pensa que a vida com Deus vai continuar naquela vida prazerosa, naquela vida de pecado. Não, é uma luta, é uma ascese que se faz. Rezai e orai. Rezai para não cair na tentação. É isso que Jesus fala. Orai, vigiai. Então, é feita de oração, a nossa vida é feita de oração e é feita de vigilância, para nós não cairmos na tentação. Como eu falei antes, na medida que eu estou falando aqui, estou traduzindo o que já está traduzido numa linguagem mais simples, você vai observando, você está em qual dessas condições. Esteja atento. E aí tem aqueles que, na verdade, são a alegria de Deus. Aquela semente que cai em terra boa, são aqueles que, ouvindo com o coração bom e generoso, conservam. Tá vendo, meus irmãos? Conservam. Hoje em dia, essa palavra, o conservador, ela está muito latente no meio de nós. O que conserva, o que guarda, o que não se deixa levar por qualquer ideologia. Aqueles que ficam dizendo, não, mas os tempos mudaram, e interpretam o que Jesus nos ensinou de forma errada. É preciso conservar. Esse dá fruto, o que conserva, aquele que não se deixa abater, que não é aquele caniço rachado, aquele que se empenha, é firme, vai em frente. E ele é provado, é desprezado, mas ele conserva. Não, Deus disse que não é assim. O conservador é aquele que anda na verdade. Ele não se deixa levar pelas mentiras, não. Guarda no coração. A defesa dele é essa guarda. É aquilo, ele vai pensando, ele vai observando, opa, não é por aqui. Ele não é daquele que vive dizendo assim, todo mundo está fazendo.
Mas todo mundo está fazendo o quê? Esse todo mundo está fazendo, ele tem que estar fazendo o que Deus manda, o que Deus pede, não o que o mundo está dizendo. Esse produz fruto. Mas esse fruto ele se dá justamente por causa do tempo. A pessoa guardou no coração, ela pensou, ela mediu. E ela vendo tudo isso, ela diz, agora encontrei a verdade, pronto. Ninguém mais vai tirar. Então é preciso conservar no coração o que se ouviu e ao mesmo tempo estar atento, porque o diabo vai querer tirar. E ele vai querer tirar por essas formas e situações que Jesus acabou de dizer. Na tentação, nos prazeres do mundo. Ele vai querer tirar no momento que a pessoa ela começa a achar que Deus entra no vitimismo, que Deus não ouve mais as minhas preces. Então é preciso se empenhar. A palavra de hoje que nós precisamos guardar no nosso coração é a virtude da perseverança. Aquele que perseverar até o fim, disse Jesus, será salvo. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado, e a nossa Mãe, Maria Santíssima.